Estamos aqui novamente nesse encontro maravilhoso, nessa jornada inteligente e consciente. Lembrando que a Easy Infinity é uma organização de desenvolvimento profissional, de liderança e corporativo. Já formamos mais de 30 mil profissionais. Que maravilhoso, não é mesmo? E a Easy Infinity, ela traz a ciência como base e a experiência como guia. E hoje nós teremos duas participações especiais, né, professora Elaine? Exatamente. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje, exatamente isso, né? Nós temos dois convidados que são, além de professores, também atuam no mercado. Então, é a ciência e a experiência de fato, né, Ida? Queria que você apresentasse, mesmo. Então, o Roberto Sachs, o primeiro convidado. Ok, meu querido, né, já amigo Roberto Sachs, o Roberto Sachs, como é conhecido, né, Sachs? Ele é professor, é CEO da Rock Ensina, tem especialização ou pós-graduação em marketing estratégico, também tem mestrado. Com quem você fez o mestrado, né, Sachs? Professor Ieda foi meu aluno do mestrado, me orientando em conflitos geracionais e tem a sua especialidade justamente em gerações. Seja bem-vindo, Sachs, aqui nesse nosso encontro. Estou muito grata em recebê-lo, é uma honra recebê-lo aqui conosco. Obrigado, Ieda. Um prazer estar aqui. Obrigado, Elaine. Prazer, Rodrigo. Vamos tentar transformar esse papo numa troca muito legal. Gostei. Estamos juntos. Ok, muito bom. E eu vou apresentar o Rodrigo Marchione, que é consultor e professor também, consultor em sistemas de gestão corporativos e professor técnico e universitário. O Rodrigo é nosso ex-aluno, né? Foi aluno ali na Easy Infinity, acho que em todos os cursos, né, Rodrigo? Coach, análise comportamental, inteligência emocional, e também foi coautor do livro Coach, uma Evolução Consciente, e ele também é membro da Academia Limeirense de Letras, é meu confrade ali na academia, né? Olha, muito que coisa bom. maravilhosa. Seja bem-vindo, Rodrigo, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado e agradeço o convite, né? Elaine, muito obrigado pelo convite. Que bom tê-los aqui. Muito bom. Eu vou pedir, Eda, já de cara para o Everton. Já de cara? De cara. Everton, você pode projetar aquele slide, né? Já que o nosso tema hoje, qual que é, Eda? Olha, o nosso tema hoje, ele é espetacular e tão pontual. Não só falaremos sobre as gerações, mas desenvolvimento, soft skills, também dos aspectos da liderança evolutiva. Isso, mas coaching, soft skills e gerações. Isso. Muito bom. Dentro da liderança evolutiva, né? Perfeito. Então, olha, para a gente começar o nosso papo e dar uma aquecida, né? Nós temos aí fizemos um apanhado de várias pesquisas, mostrando então a participação das pessoas aí no mercado de trabalho atualmente, né? Essa pesquisa é de 2024. Então, a gente tem a geração Baby Boomer, que são aquelas pessoas de 60 a 79 anos, participando de 6 a 8% no mercado. A geração X, de 44 a 59 anos, representando aí 30 a 35% do mercado. Os millennials, né, que é a geração Y, de 29 a 43 anos, 35 a 38% do mercado. E agora também a geração Z, de 14 a 28 anos, né, de idade, e a sua participação entre 18% a 22%, né? Então, dados importantes, hein? Importantíssimo, no atual né? cenário. Muito Ainda bem que eu me encontro ali na geração Z. Oh, que bom, né? Numa porcentagem de 22% ali, mas falando das gerações, que tema bastante oportuno, né? Perfeito. Pode tirar agora, viu, Everton? Obrigada aí, né? Só para a gente dar uma aquecida e falar, poxa, o mundo está repleto aí de 4 gerações, né? Do mundo do trabalho. Muito bom. Então, olhando, né, para as gerações, para as porcentagens, né, que marcam esse nosso cenário de mercado, me veio uma pergunta aqui para o Sachs, né? Que como nós podemos construir, Sachs, ambientes
que sejam prósperos, que sejam saudáveis, lidando com a diversidade geracional. E não só isso, falando da liderança, e quais habilidades esses líderes precisam ter para a gestão dessa diversidade geracional. Ótima pergunta. O desafio hoje é conciliar, né, uma geração que vem do trabalho, né, então se a gente contextualizar aí, né, X e Baby Boomers, que são os mais velhos aí, né, na jornada profissional atual, que formam até boa parte deles ainda muitas vezes perfis de liderança, vem de uma era de estabilidade, de crescimento econômico, né, exponencial, e tem como característica força e lealdade ao trabalho árduo. A partir dos millennials, né, anos 2000 em diante, quando essas gerações chegam ao mercado de trabalho, você tem a chegada tecnológica avançadíssima, mas ao mesmo tempo você também tem uma geração que começa a ressignificar essa ideia do trabalho como parte da jornada e mais não como a razão da jornada única, né? Então o famoso, né, viver para trabalhar começa a ser trocado a partir dos milênios pelo trabalhar para viver. E isso vai remodelar muito do ambiente de trabalho, pelo menos da perspectiva. E os Zs aceleram mais esse sentimento, porque tem a ideia de tornar tudo mais prático, mais simples. A IA já é uma marca dessa geração mais nova, inteligência artificial, e isso vai trazer esse desafio, onde o componente humano e um tempo também para equilibrar a vida profissional e pessoal passa a ser um agente decisório também na carreira profissional dos jovens hoje. Então, para a gente entrar nesse debate, acho que assim, com uma reflexão, é que o fator humano hoje, ou um líder que seja mais orientado para desenvolvimento humano, ou seja, esteja mais atento às variáveis psicológicas, esteja mais atento aos sentimentos e emoções, tente passar conforto. Talvez essa força que o líder mais velho muitas vezes trouxe da era do trabalho, ele consiga transmitir aos mais jovens por meio da experiência e sabedoria, que é o papel da liderança. Mas que ele também tem uma atenção muito grande a dar empatia, apoio e comunicação. É uma geração que pede uma atenção maior nos feedbacks e relacionamentos. Então, como aconteceu com o RH recentemente, que é um setor, talvez, de todas as áreas, né? A gente está falando de gestão aqui, talvez seja a última grande área que chegou ao conselho administrativo, né? Então, você vê há quanto tempo a gente já fala de comercial, quanto tempo marketing é uma área muito importante, quanto tempo a gente fala de produção, logística, e você vê do pós-pandemia para cá, como a área de RH, como conceito ganhou força. E os últimos eventos ou apontamentos que falam da revolução tecnológica trazem esse componente humano como um grande diferencial hoje. Sim. Então, talvez a fórmula vai passar muito pelos aspectos ligados a uma liderança mais benigna, mais inspiradora, mais serena, mais organizada e mais atenta. E fazendo só um paralelo nisso que você nos coloca aqui, é por isso que nós chamamos justamente dessa liderança evolutiva, que é uma liderança adaptativa, que é uma liderança ágil, mas também que é uma liderança completamente humanizada. Então, ela entra muito nessas habilidades que você aponta, como a empatia, como uma comunicação não só assertiva, mas adaptativa também, essa questão da flexibilidade. E olha, então, para a liderança, como isso é importante, porque o que eu observo muitas vezes nos meus atendimentos, nas minhas formações também, é esse questionamento da liderança, né? Como lidar com essa geração mais jovem, né? Em vez de ficar reclamando, se queixando, como você nos traz aqui, como que eu posso liderar nesse atual contexto, trazendo também essa geração que busca mais esse equilíbrio, essa saúde mental desde a geração Y, e como trazer essas gerações para uma geração mais, vamos chamar assim, mais antiga, né? Uma geração que vem se transformando ao longo do tempo. E, Rodrigo, o que você pensa sobre isso, sobre a liderança diante dessas gerações? Nas suas práticas, no seu atual contexto? Perfeito. Até no livro, né, Coach, uma evolução consciente, eu trabalhei um pouco sobre a questão da liderança, né? Porque a liderança, ela estava até pouco tempo muito preocupada em qual seria o posicionamento dela. Sim. E se é que ela estaria no mercado. Muitos profissionais hoje acabam pensando assim. Então vem a tecnologia, vem o desenvolvimento, vem a IA, né? Como o colega falou, a gente falava de recursos humanos há pouco, que
estava numa grande evolução. Hoje a gente fala de uma área de projeto e desenvolvimento, né? Todos querem utilizar a tecnologia que tem disponível, né? Com certeza, E né? isso vai para todos os lados. Sim, Né? sim. Então essa liderança, ela começa a se adaptar de uma forma que ela faz parte do negócio, ela faz parte da cultura organizacional, desde que ela se transforme junto ou a organização se transforme junto. Né? Eu não consigo mais ter uma gestão somente com pessoas, né? Isso no fato de não é somente pessoas que vão trazer esse resultado. Hoje ela vai usar um telefone, vai usar um método que a gente está usando hoje. Isso faz parte, Sim. já está enraizado. Né? E a gente ainda vem com um desafio maior, que é a geração alfa. Isso. Que está chegando aí, né, né, gente? que é o isso aí. pré-adolescente, né? O menor aprendiz, que hoje também as organizações já estão lidando. Hoje mesmo, em um dos meus atendimentos, um líder me disse, um executivo, né? Me disse, nossa, Ida, o que eu faço com esse meu estagiário? Né? Ele veio com muitas perguntas, com muitos questionamentos. Parece que eu recordei aquele meu filho de 2 anos que me falava assim, por que isso, pai? Por que aquilo, pai? Por que isso, pai? Então, olha como nós estamos realmente. E isso exige, né, de nós, dos líderes também, porque somos todos líderes, né? Eu sempre digo que a liderança começa com você, começa por dentro e começa pelo exemplo, né? E estendo um pouco, começa em casa, começa em casa. Então, diante desses questionamentos, ainda eu tenho uma outra pergunta. Nós estamos realmente, Sax, preparados para liderar essas 4 ou 5 gerações? Ou será que nós estamos ainda no contexto prático, insistindo em uma liderança que já está um pouco mais ultrapassada? O que você pensa sobre isso? Olha, se considerarmos que a maior parte da força do trabalho hoje no Brasil são os millennials, né? Então são nascidos aí entre 80 e 95, então muitos deles ainda jovens, na faixa dos 30 anos, e os mais velhos já na meia-idade, até 44, sim. A gente já pode dizer que já houve sim uma ressignificação da liderança em empresas mais jovens, né? O que eu digo aí do conceito de você ter uma gestão com menos de 40. Então, essa geração millennial, que é considerada a geração do azar para alguns escritores, porque diz que enfrentou muitas crises a partir do ano 2000, ela já observou também uma mudança no tom da liderança e começou a atuar de uma forma onde a informalidade é mais bem-vinda, onde é interessante que as pessoas estejam em projetos em movimento, não fiquem estáticas numa única função. Eles começaram já a se preocupar com essa ideia de job rotation, mobilidade interna, uma relativa liberdade, né? Um ambiente que traga um pouco mais de casualidade, que se trabalhe sobre projetos, sobre propósitos, que eu acho que é uma palavra que deve colocar em debate, porque na Rock Ensina, onde 70% dos alunos são millennials e Zs, e os funcionários também, né, que eu tenho, os colaboradores, tanto do instituto que a gente está lá no PSEG, quanto na Rock Ensina, são todos jovens, você nota como essa questão do engajamento por uma ideia, por um significado, mesmo com uma perspectiva de o que eu posso ganhar, como eu posso me desenvolver, tenho chance de desenvolver e ousar e trazer coisas novas, posso participar, fazem diferença. Então, eu acho que os millennials já tiveram essa habilidade de remodelar um pouco isso, saiu um pouco daquela estrutura muito engessada dos baby boomers, que ainda é a mais prevalente, né, na sua formatação de trabalho, os organogramas, hierarquias. Então, já acho que esse novo tom. E artigos também recentes, até fora do país, apontam que a geração X, que é uma geração, se a gente considerar que a minha, né, que vamos dizer aí a turma entre... Uma geração mais reduzida, né? Mais reduzida, e ela foi meio transacional, né? Porque ela levou muito essa coisa da ideia do sucesso, mas trouxe uma visão já um pouco de qualidade de vida. Sim. Nos Estados Unidos, no Vale do Silício em específico, as startups, as empresas que estão sendo geridas lá, os líderes da geração X têm conseguido fazer boa gestão no geral, né? Como um gestor líder, ou seja, além de inspirar, trazer propósito, conseguir dar sobrevida e sustentação ao negócio. Então tem sido chamado meio de revolução prateada. É um pessoal que herdou, parece, o componente dos workaholics e da estabilidade boomer, mas trouxe já um olhar também de passagem de bastão. Isso talvez tenha ajudado no tom de serem bons líderes para essas gerações que vêm abaixo. E os millennials trazendo esse novo ar, só que os Zs, de fato, acho que em todas as gerações que a gente tiver, das 4 que apareceram, aqui está gerando mais incômodo, mal-estar e talvez disrupção,
que aí a fala do empresário ou seu cliente, é a Z, porque ela está, de fato, mexendo com as estruturas e os alicerces de tudo que havia de estabilidade, trazendo uma velocidade, uma impaciência, uma ansiedade, muita tecnologia que a gente deve considerar para esse ambiente de trabalho. Então, acho que agora, de fato, o desafio é maior para as lideranças. Você tem que ter um rol de habilidades mais completo, equilibrando serenidade também com direção e força, que remodela muito o tom da comunicação. Acho que esse é o maior desafio, é mais novo. E você fala de algo super importante para essa geração, que nós também constatamos nas pesquisas, né, professora Elaine, e na prática mesmo, no nosso dia a dia, e vocês sabem disso, que a geração Z realmente, eles precisam não só de significado. Significado é algo fundamental, porque eles não estão presos, né, àquilo que a geração, talvez bebê, talvez a geração X, preso mais às questões financeiras. Eles querem encontrar um significado naquilo que eles realizam, né? E não só isso, eles buscam muito feedbacks. E muito das gerações anteriores não estão predispostos a oferecerem feedbacks, porque não foram educados em uma cultura do diálogo. Então, eu encontro sempre esses argumentos, né, nos meus atendimentos, mas, Ieda, eles querem feedbacks disso. Eu não tenho tempo, a demanda é muito forte. Eu falo, isso é uma cultura, não é uma questão de um evento isolado, é uma questão cultural. Então, eu também vejo as corporações se preparando para essa nova liderança. Eu sempre digo, olha, você quer praticar uma liderança, eu sempre falo desse exemplo, você quer praticar uma liderança voando no 14 bis e hoje você precisa voar no supersônico. Então, não tem mais lugar, voz e vez para isso. Então, olha que aquilo que nós estamos vivendo nesse atual contexto, quando nós falamos principalmente dessa juventude, dessa nova geração, que eles buscam, eles querem isso, né? E algo que também que nos chama a atenção, que eu gostaria de ouvir de vocês, é que as organizações também, hoje elas estão praticamente divididas. Olha, quantos anos você tem? Eu tenho 50, então fica lá com o grupo dos 50. E você, dos 40, né? 50 a mais, 40 a mais. Isso tem gerado, né? E tem as organizações trabalhado no sentido de o quê? Estarem juntos, né? Na diversidade, trazerem essa diversidade para o contexto. Ok? E o que vocês pensam sobre isso? Olha, o que vale também destacar de tudo isso, os mais jovens, principalmente, que a geração Z, ela enfrenta também agentes externos, hoje econômicos, sociais, muito desafiadores, né? Ela foi muito impactada pela pandemia, a questão salarial econômica hoje é muito mais adversa e mais competitiva do que em outros tempos, então existe um componente de mais pressão emocional que faz eles também buscarem ambientes que talvez dêem um pouco mais de solidez e perspectivas. Hoje tem estudos que apontam que de cada 10 funcionários no ambiente de trabalho, 4 trabalham. De cada 10, 4 têm engajamento no meio do trabalho. E a liderança de cada 10, 6 são engajados. Sim. Então você já vê um déficit do próprio comprometimento no engajamento. Existe uma coisa, pelo menos na Rock Ensina a gente identifica por meio do teste comportamental nosso, que é o teste das cores. Eu faço muita integração com os mais jovens hoje, né? Que são essas integrações para estagiários ou funcionários de primeira viagem com menos de 28. Você vê uma característica neles muito voltadas para afetividade e excesso de dados. Então, eles gostam muito de tecnologia. Eles passam muito tempo nas telas, passam muito tempo, gostam de ambientes que os acomodem, traga um senso de respeito e colaboração. Eles gostam de participar, essa é uma característica. Mas qual é o grande gargalo que a gente observa na Rock Ensina, onde a gente atua muito com eles? Nessa relação do excesso de telas e uma afetividade, talvez com uma emoção até mais à flor da pele, eles perderam muitos aspectos como ligados a empreendedorismo e capacidade criativa. Eles perderam um outro lado nas coisas da Rock Ensina, que é o amarelo e vermelho, que é essa capacidade também de você talvez ter relacionamentos sociais ou, né, relações do trabalho que conversem mais perto das velhas gerações. Então, quando a gente está falando desse mais old school, 40 mais, 50 mais, a valorização ainda das ações sociais humanas verdadeiras que exijam contato presencial.
Eles têm extrema dificuldade quando você pede a eles para criar uma conexão onde a presença deles, ir conversar com alguém, né, olho no olho, fazer uma velha e boa ligação telefônica pelo celular, porque a partir de 7 idade eles não consideram isso. Então, acho que o elemento da socialização, dos soft skills, que eu chamo a pauta aqui, de eles desafiarem mais esse lado tecnológico e irem mais no encontro da ação, é determinante para, eu acho que a solução da relação com as lideranças. A liderança também tem que ajudá-los a identificar esse lado mais antifrágil, ou para desenvolvê-lo mais, colocando eles mais sob situações old school, risco, assumir reuniões, ir fazer visitas externas, sair de uma zona de conforto protegida por tela. Isso tem funcionado bem. Lembrando também que o primeiro contato laboral deles foi o quê? Pandêmico, né? Na pandemia. Então, eles não tiveram esse contato relacional, de ir para a empresa, de ir para a planta, de se relacionar, de conhecer os novos colegas, né? Isso também teve uma influência no comportamento. Né? Gostam muito de home office, de ficar com o fone de ouvido, né? Ou seja, está num ambiente muitas vezes hermético e sob controle. E nisso perderam habilidades mais expositivas socioemocionais. Então essa é uma relação que o líder também precisa estimular aí nos seus liderados, já considerando que esse é um agente ainda presente, o trabalho ainda é conservador, as velhas gerações ainda dominam o poder do capital, boa parte delas, ainda se você pensar no poder do capital, ela está concentrada ainda no X e no Boomer, né? Sim, é verdade. Executiva. Então, de certa forma, eu ensino eles. O trabalho ainda vai exigir você muita entrega ainda na parte tradicional para a recompensa vir na sequência, e não o contrário. Nessa ideia de que você ainda consegue, no novo mundo, crescer exponencialmente em 3 meses, 2 meses, já ter todas as conquistas atingidas. Esse senso de controlar essa ansiedade e trazer talvez um pouco do conservadorismo que o trabalho, o capitalismo ainda tem, porque ele vai pedir que você entregue, é preciso entregar, essa talvez seja a não romantização da história que eles precisam ouvir, para eles compreenderem o que eles trazem de bom, mas entenderem que eles precisam também jogar um pouco o jogo que o trabalho exige, para que nem tudo vire apenas um deslumbre romântico de que o trabalho vai ser sempre só prazer, realização, diversão, que às vezes é um grande componente aí que gera ansiedade e problemas. Isso. Com muito isso, né, essas novas gerações, essa entrada dessas novas gerações, que a gente fala assim de propósito, né, eles gostariam, né, e elegem as empresas para as quais eles vão trabalhar e se doar, né? Então, isso leva assim, a gente a pensar nessa necessidade da geração Z de escuta, né? E aí a pergunta que fica agora é para você, tá, Rodrigo? Quanto realmente, né, nós sabemos escutar a geração Z sem julgá-los, sem rotulá-los, né, sem chamá-los de mimados, né, ou desconectados da realidade ou românticos, né? Até quanto nós estamos dispostos a abrir esse leque, né, a nossa escuta para isso? Você que trabalha com tantos jovens, né, Rodrigo? Sim, no ensino técnico, principalmente, né? Isso é dos dois lados, né? Existe ainda um gap muito grande dos dois lados. Tanto essa geração X estar no mercado e ainda ser grande parte dessa liderança, né? E ela se abrir mais para quem essas gerações mais novas, como a mais nova se abrir para essas gerações. Então, aí ele falou uma questão, né, de às vezes segregar essas pessoas ou fazer um grupo por idade ou por complexo de função, isso compromete demais essa relação, né? Então, ao estar exposto, e aí, em termos do próprio risco, dessa gestão de ele estar ali, executando com pessoas mais velhas, que às vezes conhecem há mais tempo o trabalho, não só por idade, mas por empresa, isso dá exposição. Então, já é um formato, né, dela poder se movimentar, conhecer como funcionava na exposição, né? E esse líder já formado, ou às vezes mais acomodado, ou não tão engajado, ele consegue também ver o resultado. Feedback necessita muito. Porém, não é o feedback, talvez, que nós tínhamos 20, 25 anos atrás. Não é esse modelo, né? Não é a avaliação, não é os detalhes, 4 horas. Não é mais tanto. Às vezes é um feedback automático. É um feedback, né? Ele vai entrar, vai ver lá, vai fazer o gráfico. E isso, muitas vezes, é o suficiente. Então, é um pouco dessa mudança de cultura
que acaba ajustando para ambos, né? Certo. Ver que o feedback pode acontecer, mas de uma forma mais rápida, também eficiente, né? Mais ágil, estar conectado, ao mesmo tempo dele ter o resultado. Né? Se eu sou mais novo, estou na empresa, eu quero saber sempre meu feedback. Por quê? Eu já escolhi muitas vezes a empresa que eu quero trabalhar, né? Ou a função que eu quero ter. Sim. Eu muito lembro bom. muito bem, só um complemento, de uma vez que eu fui contratar uma pessoa que era para um estágio, né? E eu perguntei, onde você quer chegar? Ele falou, no seu lugar. É esse que eu quero. É justamente esse isso, que eu né? quero. Até porque, se eu imagino minha função sendo alternada, eu preciso que alguém faça a minha. Né? Não é o medo de segurar. Então, o job rotation, a própria exposição, isso movimenta, e movimenta muito mais rápido hoje. Né? Às vezes, tem empresas que já adotam esse job no começo. Olha, você não vai ficar numa área só. Uma pessoa que é administrativa, às vezes de recursos humanos, você vai passar por todas as áreas. Algo na produção? Vai. Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do que é que as pessoas precisam lá. Então você acaba gerando esse movimento. E é muito interessante, porque daí você conhece a estrutura. Aí você se engaja. Né? Você está no lugar do outro. E olha que interessante, teve uma pesquisa aqui que nos diz o seguinte, daqui 10 anos nós teremos 35% da geração Z, 20% da geração alfa. E tem uma entrevista aqui no mercado, né? No mercado de trabalho. 68% dos entrevistados pelo GPTW, eles afirmaram o seguinte, a dificuldade que eles encontram em lidar com a geração Z. Sachs, como enfrentar essa dificuldade? Qual é essa dificuldade? Acho que a primeira é de atenção. Realmente. Você falou da escuta, né, Elaine? Escutar a geração. Né? Escutativa e atenção. Né? A escuta, no sentido do líder ser muito mais, né, atento às emoções, ouvir, ter uma sensibilidade, uma serenidade. Aquele líder workaholic, extremamente, né, preocupado só com processos e tarefas, que funcionava muito bem há pouco tempo atrás, hoje ele perdeu muita força, uma liderança que ela é mais validada pela serenidade nos momentos mais difíceis. E aí, olhando da perspectiva deles, o que a gente usa, tanto nas metodologias de processos seletivos, treinamento, na Rock Ensina, que une tecnologia com RH, a primeira coisa é modular a comunicação, ou seja, se hoje boa parte deles sofre de alguma deficiência, talvez, no nível de atenção, porque se tem uma competição por atenção muito grande, eles consomem muita informação. Então, imaginemos, né, o tempo de uma reunião, o tempo de um treinamento, a modulação que você consegue passar um recado, talvez por meio de metáforas, linguagens mais visuais. A gente usa muito gamificação, né? Eu acho que o fato de eu ter sido nerd ali na infância e boa parte já se entregou, hein? Muito videogame, quadrinhos, eu sempre misturei muita coisa. Eu acho que isso também facilitou muito minha relação com eles, porque muito da forma que eu aprendi, que já era uma geração que mesclava tecnologia e já tinha, né, cultura pop junto com a educação, eu comecei também a transcodificar isso na linguagem com eles. Então eu comecei a trabalhar as comunicações digitais de forma mais enxuta e visual, as ferramentas tecnológicas com laudos mais objetivos e simples, para que você consiga evoluir, talvez, em escalas, né, mais paulatinas e consistentes. Também comecei a usar referências mais visuais, lúdicas e simples, que para eles, que consomem muita informação, se tornam mais fácil de compreender. E aí é um princípio da educação, né? Nós trabalhamos com docência e tudo mais, que ela fosse continuada, que não fosse revolução do final de semana, milagrosa, aquela coisa de falar em autoajuda, só ir pela motivação por si só, muito mas bom. usar uma fundamentação que tivesse ciência, validação, e também explicar de uma forma que fosse interessante a eles, que o conhecimento, que na Rock Ensina é rocha, né? O rock é de rocha também, é uma coisa que você adquire, mas você precisa ter hábito, regularidade, e ele não vem de graça. Então ele vai exigir sacrifícios, rotinas, um tempo para ele. Estudar você só consegue fazer sozinho, você precisa do silêncio, da concentração, ganhar, né, um hard skill, mesmo o soft exige técnica, treinamento. Então a ideia é que isso fosse continuado. E tem um dado, já que a gente está falando de feedback, que empresas que fazem isso semanalmente, ou seja, tem uma prática de ou treinar
orientar, achar ferramentas de comunicação com o time semanal, tem nível de engajamento 60% superior a quem não faz. Então, se tivesse uma lição já de cara que a gente pode extrair na comunicação com eles, é que você tem a regularidade de comunicação com continuidade cíclica. Por isso que aí vem o problema do X e Boomer, que olha para isso e fala, poxa, no meu tempo ninguém me falava nada, ninguém eu sabia me por dizia um olhar, nada, né, já me isso. ensinaram assim. Bom, já começa a ressignificar logo isso, porque você cai o risco de cair naquela margem de engajamento básico, porque você não faz a comunicação. E você sabe que você contínuo. falou algo super importante quando você menciona o engajamento, né? É criar, por meio da comunicação, significado e transparência. E essa geração exige bastante, né, desse significado e dessa transparência que contempla também o engajamento. Isso me fez lembrar um trabalho que a gente desenvolveu, Ieda, na Eduz, né, Sim. com os colegas lá, como são chamados colaboradores, justamente Foi de feedback, né, muitos das gerações Z, né, porque é uma tech na área de ensino, de vendas de produtos, infoprodutos, e essa necessidade desse feedback, né, e foi dado ali feedback para 200 pessoas, né? Foi implantado realmente essa cultura, né? E essa necessidade, e os próprios líderes que também eram da geração Z, muitos deles da geração Z, alguns millennials, nós passamos para eles, né, como lidar, como dar com aquilo, e como foi positivo, né, Ieda? Muito positivo. Mesmo quando os feedbacks não eram tão positivos assim, né, e como teve uma aderência muito grande, até recebemos um áudio lá do Eugênio Pacelli, um abraço aí para o Eugênio, para a Amanda, falando sobre isso, né, e uma coisa também interessante, nessa era da informação, né, que a gente disputa as informações, né, inclusive internas, né, na empresa, a riqueza de informação gera a pobreza de atenção. Então, essa ideia, né, da gente reter essas pessoas, como trazê-los, né, e quando a gente fala disso, envolve muita soft skill, né, muita hard, claro, né, existem sistemas, né, e a gente manda para, existem formas, né, de dar um feedback rapidamente. Aplicativos pelo aplicativo, né, mas nada exclui, né, aquela atenção individualizada, presencial, né. Muito bem. E eu queria fazer uma pergunta agora nesse contexto. O Everton está falando que a internet está oscilando. Espero que ela volte, viu, Everton? Tá aqui, viu? Precisa voltar, muito bem. gente. Ao vivo, né, Ieda? Ao vivo tem essas coisas. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. E faz acontecer. É isso daí. Muito bem. Rodrigo, eu queria perguntar para você, né, você que é coach, foi formado, né, ali na Easy, muito bem formado, escreveu também, né, um livro. Eu queria fazer uma pergunta aqui para você, tá? Apesar do coaching, né, ter sido muito banalizado aqui no Brasil, lamentavelmente, né, isso não aconteceu em outros países, né, não, que a gente acontece. Percebe. Tem um coach na Alemanha, tem um coach no Canadá, tem um coach em outros países e tem os coaches aqui dentro das organizações. E o coaching de palco, né, assim como o aprendizado, né, o ensino cosmético, né, como a gente está falando, até usando esse termo agora, lógico que ele acabou atrapalhando, né, é uma profissão muito excelente, né, e realmente a gente tem resultados, ainda é contratado por grandes companhias, maiores valiosas do mundo, as mais valiosas do mundo, né, para aplicar justamente o coaching, né. Você acredita, Rodrigo, que alguns líderes estão sendo coaching ou simplesmente só terceirizando o problema? O que você acha sobre isso? Na minha ótica, alguns são, né? Seja por ser nato, né? Porque ele conheceu as ferramentas. Acho importante do coach, né? A gente fala muito disso. Sim, me formei primeiro com vocês, onde conheci, né? Depois me especializei em pós-graduação também na área. Mas o que a gente fala é uma quantidade de ferramentas disponíveis. Então, aquele líder, aquela empresa, né, ou aquela organização em si, que conhece essas ferramentas e já aplica, o líder acaba, muitas vezes, desenvolvendo ou aplicando a ferramenta. Pode ser que ele nem conheça pelo nome ou pela estrutura, mas ele aplica. Né? De uma forma informal, digamos assim. Entendi. Mais simplista, mas ele aplica. Quando a gente vem agora para uma parte mais recente, e se nós tentarmos muitas vezes, dependendo da cultura organizacional da empresa, falar que nós vamos colocar
ferramentas de coaching. Ai, meu Deus, né? Ai, meu Já é uma Deus. restrição, né? Que é Ai, isso? Jesus. Que vai Não, virar? aqui não. É uma restrição, é verdade, né? E muitas Que vezes, absurdo. nós como profissionais temos que pegar pelas bordas, né? Falar, olha, essa ferramenta, vamos aplicar, o que você acha? Vê que a ferramenta é excelente e daí depois você volta. Olha, é um dos passos que a gente tem no coaching, né? Então, é uma forma de quebrar também algumas barreiras e mostrar as ferramentas que existem e são muito bem aplicadas, são resultados fantásticos, né? Milhares de pessoas tendo esse tipo de resultado. E ali é experiência e também tem uma ciência muito grande por trás disso. É verdade. Acordei e quero ser o life coach. Não. Existe o tempo de preparação, existe a especialização disso. Então, eu acho que, sim, aplicam, né? Mas muitas vezes não com o termo. Entendi, não de uma forma. Correto, né? Hoje. Nem podem falar sobre isso, né? Na Entendendo que o coaching, banalizado. desculpa, professora Elaine, é um método de desenvolvimento humano, apenas isso. O início é um processo, gente. É um processo, a vida é um processo também. Eu sempre digo isso, início, meio e fim. O coaching é um processo de desenvolvimento, como nós já aprendemos, né? O Sachs sabe disso, né? Você está no estado A, você vai para o estado B, e o coaching é um facilitador, ele é um catalisador. Ele só tem esse papel. Só que, infelizmente, eu tenho que dizer, no nosso país, tudo vira o quê? Vira uma palco, festa, um não, palco. tanto é que o Ozempic, né, esses remédios emagrecedores, né, que trazem essa fórmula mágica, o Brasil é uma beleza, né, para vender esses produtos, né, é um dos países que mais consomem, né, porque essa coisa da procura do milagre, da pessoa, vou ficar rico logo, vou ficar bonito logo, vou ficar... Isso é muito do brasileiro, né? Essa coisa do imediatismo, né? Exatamente. Agora, o coaching, né? O coaching em si é um método estruturado de desenvolvimento Muito humano, né? estruturado. Lógico que a gente pode aplicar, né, de forma esporádica, ou fazer um fast coaching também, né? Ir no coaching rápido ali para uma situação, mas ele tem estrutura, né? Tem início, meio e fim. E não há no mundo... Até hoje, nem sei quantos, 2.000 autores que a gente leu, não existe um autor sério, um pesquisador sério que fale mal do coaching. Né? Porque quando ele fala do coaching, ele está falando do coaching real, sério, né? Do desenvolvimento, voltado realmente para o crescimento, para a performance, enfim, para que tem várias finalidades o coaching, né? Mas um seria levar a performance. Muito bom. Muito bem. E aí, Sachs, o que você pensa sobre isso? Eu acho que é um problema do Brasil mesmo, né? A gente já coloca aí o fator ansiedade, né? De colocar tudo dentro de prateleiras e estereotipar, ou memes, né? Que vão proliferando, e isso também atrapalha muito o trabalho do cérebro. Muito bom. O que eu acho que a herança, né, do coaching clássico executivo, né? Tão sólido, valoroso, científico, que também, né? Bebi dessa fonte, né? Da IEDA, e tem até a origem, acho que dos primórdios da Rock Ensina, conversa muito com esses tempos dos testes de autoconhecimento, de você fazer uma jornada que una, né? Testes, conhecimento com planos de ações fundamentados, práticos, em realidades de trabalho, onde você possa aplicar, a partir daquela aplicação você volta e faz o acompanhamento, quer dizer, toda uma estruturação da metodologia. Pode-se considerar que talvez o auge se deu ali, né, na primeira década dos anos 2000, e o que eu noto que assim, eu herdei muito dessa formação e me ajudou muito, foi levar isso para o âmbito da educação continuada com tecnologia e trazendo autoconhecimento junto. Então, fechando aquela a pergunta sobre a geração Z, unir autoconhecimento e ferramentas de indicação e desenvolvimento pessoal individual, sólidas, científicas, validadas, com uma narrativa de treinamento técnico, comportamental, soft skills junto, que é o caso da metodologia da Rock Ensina, trouxe uma união de dois universos muito importantes para esse jovem hoje que não tem nem mais o tempo de se olhar tão bem. Porque tem, assim, nós falamos da pandemia na geração Z, mas tem dois outros aspectos que os autores também evidenciam, né? O Z, primeiro, ele pega a questão da privação social ali na sua formação cognitiva muito jovem, pré-mercado de trabalho, etc. Os pais também sofrem com isso, estão muito ocupados e trabalhando muito. Então, você já tem a própria questão da paternidade dentro de casa, também mais impaciente, mais ocupado e estressado.
E aí você vai pegar o docente, vamos pegar o docente aí do ensino fundamental 2, para o ensino médio, que também vive uma situação no Brasil, a gente sabe como é a docência, estamos falando do país em relação ao investimento em educação, que também viveu a mesma situação com muito estresse e dificuldade. Então, esse caldeirão de falta de referências, muitas vezes, no desenvolvimento importante dele para a preparação para o mercado, faz muitas vezes ele chegar ao mercado de trabalho não preparado cognitivamente, ou do ponto de vista até desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que uma boa educação, talvez na base, um fortalecimento na família, poderia ter alicerçado. Sim. E aí, quem que resta a ele como esperança, lá ali perto dos 20, dos 25 anos, com uma razão? Esse líder, esse primeiro gestor, essa pessoa que vai recebê-lo, né? Que vai querer ali, de certa forma, alguém que dê anteparo nessa jornada. Então, eu percebo na nossa narrativa de ensino, como uma EDTech, HRTech, que fazer isso e dar voz e chance a eles de se conhecerem, entenderem os seus momentos e emoções, contar também a eles que nós, quando jovens não tínhamos tantas certezas e não tínhamos inteligência emocional, já antifragilidade desenvolvida também, e trazendo um contexto de que, a partir disso, ele é capaz de, por meio de ferramentas e treinamento, fazer uma jornada que daí envolve um acompanhamento, mas com acompanhamento, com volta, com troca, com experiência, com base científica. Então, no fim, acaba sendo a mesma ideia, só que, no meu caso, eu acho que eu trouxe esses elementos de outros universos, e a tecnologia que hoje nos ajuda muito, porque eu lembro, né, nos tempos de coaching, você fazia as planilhas, você não tinha, agora você tem a realidade, né, de conseguir fazer isso em tempo real, para uma audiência real, a gente faz em palestra, a gente já usa uma IA que estratifica isso em menor tempo, mas usa ainda do componente old school, do treinamento, da ciência, do academicismo, para trazer a eles conforto. Então, só nisso, o que não é pouco, mas para eles falam assim, nossa, que coisa diferente, né? Nenhuma empresa em que eu estive recentemente se preocupou comigo no aspecto humano. Eles me cobraram muito por entrega, resultado, processo, etc. Mas aqui eu estou tendo a chance de, além de trabalhar, estou me conhecendo. Que valor! Então, aí você, de novo, você pode pegar, né, a mudança do termo, ou alguns podem falar que o coaching hoje é mentoria, né? É verdade, mas na essência, mostra a solidez do princípio dele. Como ele, mesmo com as evoluções tecnológicas e mais como sustentação, é um caminho muito sério, que dá resultados e que modela um verdadeiro líder. E a gente entende também que essa jornada do autoconhecimento é uma jornada infinita, né? Ela entra em todos os aspectos da vida, né? É uma jornada infinita. Ela pode ter um início, mas não tem fim. Então, eu sempre digo, é a jornada, né? E como você está construindo essa jornada. E como você disse, a falta dessa geração de suporte social, né, o suporte de pessoas que estiveram, isso me lembra o que a Associação Norte-Americana de Psicologia e Psiquiatria nos ensina nos indicadores da resiliência, que um dos indicadores da resiliência é chamado de conexão, mas é um suporte social, que vem da família, que vem dos amigos, que vem dos líderes, dos próprios líderes. Então, essa é uma realidade para outras habilidades, não só para o autoconhecimento, para a resiliência, para a autoeficácia, né, que é uma extensão da resiliência. Então, olha como é importante nós sempre termos, né, tem a tecnologia, ela está aí, tanto que a 5.0 é isso, né? 5.0 é a união das pessoas com a tecnologia, e ela aconteceu numa velocidade muito rápida, né? Num prazo de quanto? 5 anos? 3 anos? Da primeira para a segunda, para a terceira evolução industrial foram anos e anos e anos. Que discussão bastante oportuna. E só lembrando, falta 15 minutos para a gente mas terminar. ainda nós temos um tempo Passa maravilhoso muito rápido, aqui. né? Muito rápido. Então tá. Ok. Então agora uma pergunta aqui para o Sachs, né? Sachs, deixa eu voltar aqui nas minhas perguntas. Mais de 40 perguntas, gente. Eu vou me perder. Não tá acabando, né, gente? Tá. Não pode falar isso, né? Não. Isso, eu mando para você pela IA. Não vai responder pela IA, hein? Muito bom. Tá. Olha, essa pergunta é maravilhosa, Sachs. Quais as principais soft skills que você indicaria para o desenvolvimento de líderes que traz um grande
impacto, que trará um grande impacto positivo na cultura intergeracional. Quais habilidades? Vamos especificar essas habilidades. Assim, 3 que sempre estão ranqueando entre as mais importantes nas nossas trilhas lá de ensino por cor, né, que a gente faz gamificada, seria inteligência emocional. Sim, a gestão capacidade de trabalhar emocional. sob pressão, na busca de resultados, sem perder agilidade e foco. Certo. Vamos colocar como serenidade, né, capacidade de você conseguir reagir, mas já reagir dando conforto e direção. Isso é uma habilidade importantíssima. Comunicação assertiva, eu diria que é a segunda. Certo. Com frequência, com uma qualidade hoje de assertividade maior. Até no instituto que a Rock Ensina está hoje, que é o PSEG, para vocês terem ideia, que é uma comunidade com mais de 500 pessoas. São mais de 500 colaboradores. 50% são geração Z. Então, a pluralidade ela é grande, mas metade do corpo de trabalho tem menos de 28 anos. Semanalmente tem reunião de apresentação do balanço semanal da empresa inteira por núcleo. Cada núcleo faz o seu balanço, apresenta ali, ou seja, todo colaborador sabe para onde, né? O barco está arrumando, quais são as diretrizes, o que aconteceu ali. Então, a comunicação, isso no encontro enxuto, de novo, usando tecnologia, usando os agentes parceiros, não fica a diretoria falando, pelo contrário, a diretoria ela participa, faz introduções, mas quem representa são as vozes, boa parte deles jovens, que dão a direção. Então, pode-se dizer que você ter capacidade de comunicar isso de forma assertiva e recorrente vai ser um grande ganho. E o terceiro, a gente está falando de pluralidade, né? E essas gerações elas têm muitas contribuições para se complementarem. E hoje, né, diferente de outros tempos, a carreira sua, de um jovem hoje, millennial ou Z, ela pode chegar a 100 anos. Tem um livro que chama 100 Year Life, que prevê que as novas gerações, para viver mais, manterem padrões e a jornada que tem várias experiências, devem ter até pelo menos 7 carreiras diferentes. Então, minha mãe já está nessa geração, né? 101 Já anos. 101 anos. A terceira dessa eu colocaria o trabalho em equipe, ou seja, você conseguir transformar o que muita gente chama de conflito geracional, na verdade, numa troca, numa relação intergeracional de pluralidade, aproveitando um pouco dessas habilidades que as 4 gerações das diferenças, têm, né? das diferenças e complementaridades. Mas aí vai ser muito dessa troca, você precisa desse espaço e que essas vozes de comunicação percorram, né, o universo de trabalho, seja por meio daí, né, de reuniões oficializadas, seja você conduzindo isso perante o seu grupo. Eu tenho muito isso na sensibilidade. Eu acho que uma coisa que eu tenho feito, porque eu tenho minhas filhas também mais novas, né, e elas são geração Z, eu vejo também isso dentro de casa, que o líder hoje tem que ter essa sensibilidade meio paternal-maternal, de sentir que quando eles estão muito ansiosos, muito em telas, etc., chamar para um papo ali, onde você traga o presencial de volta e contar também narrativas que evoquem não apenas aquela relação que antes só podia falar da parte boa da história, mas também evoquem momentos de angústia, diversidade que você teve na idade deles, exemplos de coisas que você construiu, quanto tempo levou, que você também tem dúvidas, você também teve incertezas, que há diversidade, ou seja, tornar também a relação de comunicação mais transparente, mais reta, sabe? Uma coisa mais casual, mas também com um fundo ali de relação de verdade. E com isso você traz proximidade, né? Quando você traz o elemento humano, a própria fragilidade humana, você também está trabalhando em perfeição. E trabalhando em perfeição, você está mostrando a eles que nós podemos conviver e se complementar. Eu aprendo com vocês, vocês podem aprender comigo. Sim. Então, se isso for genuíno e natural, somando os 4, vai trazer isso. Isso. Você falou a palavra que a geração Z busca. Autêntico, genuíno. A autenticidade é próprio dessa geração. E eles percebem quando você não age na autenticidade. E agir na autenticidade, isso leva o quê? Nos remete aqui a valores. E aí a psicologia diz, né, que a autenticidade nos aproxima também da felicidade. Isso. Então você na sua autenticidade, você também está mais inteiro, você está mais leve, você está mais adaptável, está mais criativo. Então ela traz benefícios muito importantes, ótima palavra. Né? A autenticidade do grande tempos George, atuais. né? Muito bem. Eu queria fazer uma última pergunta para o Rodrigo, Tá porque bom. a gente já está no final mesmo. Finalizando, Muito nossa. bem. Pois é, foi muito rápido. Ai, que pena. Vamos lá. Rodrigo, quando a gente é chamado, né, nas organizações para desenvolver liderança, existe uma dor do RH, né, que é vai lá e fala com o RH, né? O líder fala para a geração Z, está me dando muito trabalho, vai lá e me fala do RH, né? Como você enxerga essa tarefa de desenvolvimento
em relação ao líder e ao liderado, né? Assim, qual é a essência de verdade do líder nesse desenvolvimento de do liderado? Primeiro ponto, né, é fato que hoje grande parte desses líderes que por algum motivo não têm o conhecimento, ou ainda não foram totalmente engajados, seja pela cultura da empresa, seja por uma deficiência, às vezes, desse conhecimento, ele vai tentar passar, né? Ele precisa do colaborador. A gente vive num momento que é difícil você contratar colaboradores, e a gente está passando por isso. É verdade. Não só, né, ou uma ilusão de falar que é só uma questão de pleno emprego. Não, nós temos profissionais que não querem trabalhar o dia todo, ele quer uma atividade mais curta. Então, o líder... Que é um modelo híbrido, né? Já entra perguntando, híbrido, já entra algo perguntando. Rápido, que ele receba mais rápido. Isso. E o líder, ele tem muitas vezes o medo de perder esse colaborador. Então, ele acha, em alguns momentos, que o recursos humanos vai ter o recurso técnico, psicológico, social, ambiental, de resolver isso para ele. E nós sabemos que não. Ele vai ter uma limitação ali, mas ele tem, na verdade, que influenciar mais esse líder para que ele conheça mais essa equipe e isso seja mais orgânico. Na geração Z, nós falávamos de uma questão de natividade, ou seja, ele já era nativo com questões de como ele ia se comunicar, porque ele tinha que fazer isso. Hoje, né, como o colega falou, a relação, ele precisa conversar com alguém, ele precisa ligar, ou o WhatsApp faz ligação, né? Às vezes a expressão é essa. Porque, o telefone até faz ligação, né? E é isso que muitas vezes a gente vê nas organizações, que falta esse entrosamento. Eu acho que esse é o termo, né? Falta entrosar essa expectativa dessas gerações mais novas com os líderes que já estão lá. Sim. Até mesmo líderes que é da mesma geração. Sim. Nós vemos muitas empresas que estão profissionalizando. E ao profissionalizar, muitas vezes, ele está olhando um currículo, uma formação, né? E não está vendo o histórico de vida. Ou aquela pessoa nem teve esse histórico de vida ainda. Então, ele precisa ganhar essas ferramentas, matar esses anseios ali, né? Conhecer essa estrutura para poder ficar mais leve. E aí esse relacionamento vai se tornar mais eficiente. Mas hoje ele é frágil. E hoje falando também... Nós precisamos ir agora para as mensagens. Mensagens já, então tá bom. Então, já acabou o nosso tempo. Foi muito bom, né? Teremos Vou um repetir, próximo. hein? Teremos um próximo. Parte 2. Parte 2. Nós gostaríamos de agradecer a participação dos convidados, né, os queridos convidados, Roberto Sacks e o Rodrigo também, e aqueles que estiveram conosco aí durante esse período, né? Convidá-los a seguir-nos nas redes sociais, Easyfinity, Ieda Osvaldo, Ieda com Y, Osvaldo com W, e também a Rockcina aqui, nosso parceiro, né? Muito bom. Nosso parceiro, né? E aqui nós temos um QR Code, que você escaneando esse QR Code, você vai entrar numa landing page em que você vai se inscrever para participar de uma aula nossa online, gratuita, que a professora Ieda dará, a única do ano, né, Ieda? A única do ano. Sobre liderança inteligente, aguardamos vocês, né? E na próxima semana teremos mais um encontro fantástico, né? Continuando o nosso Easy Talks, com a nossa jornada consciente e inteligente online. Esperamos vocês. E muito obrigada a todos pela presença. Obrigada.